Seja bem-vindo ao preparatório para concurso público para professor. Eu vou dar 16 dicas para vocês como vocês devem se comportar em um concurso público. Eu me chamo professor Dom Josinaldo e estarei para vocês fazendo a preparação. A primeira dica crucial para quem quer participar de um concurso público, se dá bem o concurso público, a primeira é conhecer detalhadamente o edital. Muitas pessoas perdem um concurso público porque não lê nem sequer primeiro edital, não entende o que o edital está dizendo. Então, para formatar o plano de estudos, é fundamental conhecer bem as minúcias do edital. No conteúdo programático, observe as matérias selecionadas, as formas de avaliação e o peso de cada disciplina. É fundamental que na prova de concurso eu entenda isso, senão eu vou começando a perder de imediato. A segunda dica, monte um cronograma de estudos. Isso é um planejamento para as pessoas entenderem. Depois de conhecer detalhadamente as exigências do concurso, é o momento de montar um cronograma de estudo. Minha sugestão é se dedicar a 2 disciplinas por dia, sendo 2 horas na parte da manhã e 2 horas à noite, fora o conteúdo da aula. Você também pode fazer 2 horas à tarde, 2 horas à noite. Faça um cronograma que lhe dê bem. Se você estuda um pouquinho de madrugada, nada impede. Mas é crucial que você faça esse cronograma sem nenhum problema. A terceira dica, comece pela matéria mais difícil. Isso mesmo, o assunto mais difícil para vocês. Inicie cada período de estudo individual pela matéria de menor afinidade e só depois siga para a disciplina em que tem uma facilidade maior. No momento de mais cansaço, essa atitude trará motivação e jogará a favor do candidato. A quarta dica para vocês sem ter nenhum problema, seja rigoroso com a qualidade do estudo. Não adianta passar madrugadas sobre os livros se você não está compreendendo nada. O candidato não deve se preocupar tanto com o tempo de estudo, mas sim em como está absorvendo o conteúdo. Muitos candidatos perdem, estudando para concurso público, muito tempo, porque ele não entende o que ele tem que aprender, que é justamente a qualidade, o conteúdo. Ele assimilou, ele já vai passando adiante. Na quinta dica, você pode gravar as suas aulas, você pode gravar a sua voz, tá? A gravação das aulas no cursinho pode ser um bom recurso para reforçar o aprendizado. No trajeto para casa, por exemplo, você pode ouvir as explicações novamente e memorizar o conteúdo. No nosso preparatório, é as videoaulas, mas você nada impede de estar gravando a sua voz e depois revendo o que você está aprendendo ou não dessa videoaula. Na sexta dica, estude além da sala de aula, ou estude além desses vídeos que nós estamos fazendo aqui. Além do cursinho ou das videoaulas, reserve tempo para estudar sozinho, em casa, ajuda e muito a reforçar o aprendizado. As aulas são importantes, mas não deposite todas as fichas nelas. Mescle com o estudo individual, confira as anotações feitas em sala de aula ou em casa também e vá atrás das dicas dos professores. A sétima dica para vocês, forme pequenos grupos de estudos. Outra maneira legal de estudar é juntando 2 ou 3 amigos com o mesmo objetivo, ou da mesma área ou não, mas há assuntos que são parecidos, tá? Então é crucial que vocês estudem. Por exemplo, se alguém der matemática ou der letras, nada impede de estudar conhecimentos pedagógicos, legislação, tá? Mas o grupo deve ser disciplinado, do contrário, a reunião vai virar, claro, bagunça ou festinha. A oitava dica, reserve um local tranquilo para estudar. Em casa, eleja um lugar para o seu estudo individual, preferencialmente calmo, bem iluminado e arejado. Evite estudar ouvindo rádio, TV ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar a sua concentração. Se na sua casa não der, tiver muito barulho, se estiver com muita interrupção, escolha uma biblioteca ou um café para ter mais foco, ou outro lugar que te ajude. Na nona dica, cuidado com as pesquisas na internet. Às vezes, eu pego dados que não condiz, respostas de questões que não estão corretas. Então, a internet pode ser uma ótima ferramenta para auxiliar nos momentos de dúvida, principalmente os estudos individuais. Só é preciso tomar cuidado com a fonte da informação. Verifique se o site é de qualidade e compare as informações obtidas em mais de um local, para checar se a resposta é confiável ou não. Isso vale também para questões que vocês pegam em banco de simulados de sites especializados. Na 10ª, mantenha-se antenado, que é outra coisa que candidato não está acostumado. Tem gente que vai para um concurso público só estudar faltando um mês para a prova. Cuidado, todos os temas atuais são exigidos por diversas carreiras.
Por isso, separa um momento do dia para ler um jornal, consultar um portal de notícias e até fazer fichamento de fatos nacionais e internacionais, como as manifestações públicas. A 11ª dica, teste seus conhecimentos. Uma das melhores formas de se preparar para o concurso público é fazer muitas simulações. É o que nós vamos trazer aqui em cima de questões. Quanto mais você está fazendo e justificando por que aquela resposta é correta ou porque está errada, ajuda bastante. Procure provas de concursos de anos anteriores e refaça os exercícios, observando sempre quais são as maiores dificuldades e procurando resolvê-las posteriormente. Há muitos disponíveis na internet, mas lembre-se, cuidado com o tipo de questão que você pega e verifique que você está indo bem ou não. Na 12ª, dê mais atenção à língua portuguesa. Por mais que você vai fazer uma prova em língua inglesa ou língua espanhola, cuidado com essa disciplina, tá? A disciplina costuma ter os maiores índices de reprovação em provas e concursos públicos. Isso derruba muito candidato à prova de língua portuguesa. Pontuar bem gramática e ortografia já é um passo a mais para o candidato. Uma das coisas mais importantes é saber ler, compreender e interpretar o que está sendo pedido, além de redigir bem, claro. E isso não é clichê. Tem muita gente com nível universitário que não compreende um texto simples, a começar pelo próprio edital, como eu falei para vocês, que não entende o edital gera problema. A 13ª dica, não dispense momentos de lazer, tá? Apesar de querer aproveitar todas as horas livres para estudar, dá uma escapadinha de vez em quando também é saudável. Isso para onde você está na região de praia, ou na região de rios, para cinema, shopping, andar com os amigos, por que não? O concurso público faz parte dos objetivos de uma pessoa, mas a vida dela não pode resumir somente a isso. Tente buscar um equilíbrio, isso é crucial, tá? A 14ª dica, na hora da dificuldade, respire fundo. Se na hora H pintar o nervosismo, acalme-se, usando uma técnica simples de respiração. A ansiedade deixa o ritmo da respiração ofegante, então, tente parar alguns segundos e respirar profundamente. Isso pode ajudar o candidato a se restabelecer organicamente. Isso como funciona? Você está fazendo a prova e tem problemas? Para, respira e volta a controlar essa respiração para você começar a entender. A 15ª dica, tá? A 15ª dica, não desista da primeira reprovação. Na primeira reprovação, nem na segunda. Em média, um candidato demora de 2 a 3 anos para passar em um concurso público. Quando eu digo passar, é ser chamado na vaga. Às vezes até mais, dependendo da carreira escolhida. Portanto, é importante não desistir na primeira derrota. Só para você entender isso aqui. Tem gente que, em casos raros, passa na primeira. Se você se preparar bem, estudar e se dedicar o tempo, sem nenhum problema. E na 16ª e na última, respeite o momento de frustração. É claro que ninguém estuda para não passar na prova. Se isso acontecer, respeite o momento do impacto negativo. Mas depois de alguns dias, tente identificar em que você falhou, ansiedade, deficiência de conteúdo, falta de preparação, e volte a se organizar para retomar os estudos. Esta é uma caminhada árdua e às vezes longa. Concurso é uma questão de resistência e persistência e não de velocidade. Às vezes as pessoas querem estudar e o que é que acontece? Ele quer estudar rápido, quer passar e não aprende o conteúdo, não aprende, vai pegando experiência. Quanto mais eu vou fazendo prova, eu vou pegando experiência. Outra coisa que acontece, além das dicas que foram dadas, é você entender que em concursos públicos existe legislação. Então, vocês têm que entender o que são artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, tá? Isso vai ajudar vocês a entenderem também provas de concurso público, também para professor. O que é artigo? Estou falando de artigo científico, estou falando de artigo dentro de uma lei. É uma unidade básica da lei. Toda lei tem, no mínimo, um artigo. E eles constituem a forma mais prática de se localizar alguma informação dentro da lei, por maior que ela seja. Quando a lei é muito grande, geralmente ela possui uma grande quantidade de artigos, por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, por exemplo, possui mais de 900 artigos. Mas eles nunca se repetem. Os artigos são representados pela abreviatura art, né, art ponto, seguido de numerais ordinais até o 9º. Então, até o 9º tem que dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9º. Após, segue com números cardinais. Exemplo, artigo 9º, artigo 10, e não 10º. Então, artigo 10, 11, 12, 13, 14. Ao enunciado do artigo, dá-se o nome de caput.
né, que é justamente o que está em cima do artigo. Passando aqui, vamos entender agora o que é parágrafo de uma lei. É um desdobramento da norma de um determinado artigo, podendo complementá-la, indicar alguma exceção e outros. É indicado pelo símbolo, tá, de que indica parágrafo, e vem seguido de um número ordinal até o 9º, conforme foi dito antes. Após, segue com números cardinais, da mesma forma que o artigo. Quando o artigo possui apenas um parágrafo, o chamamos de parágrafo único. Todo parágrafo deve estar vinculado a um determinado artigo, ou seja, é incorreto dizer, me refiro ao parágrafo tal da lei tal. Devemos, portanto, dizer, refiro-me ao parágrafo tal do artigo tal da lei tal, pois, lembrando, é o artigo a unidade básica da lei, nunca se repetindo a mesma numeração e o parágrafo. Apenas um desdobramento, ou seja, existe apenas um artigo, ou seja, um artigo primeiro e uma lei, mas não pode existir vários parágrafos primeiro, em vários artigos diferentes. Falando também agora de inciso, vamos entender o que é inciso, tá? É um desdobramento do artigo ou do parágrafo, conforme o caso. São representados por algarismos romanos e são encerrados geralmente por ponto e vírgula, salvo se ele for o último inciso do artigo ou parágrafo, ou se o inciso se desdobrar em alíneas. É importante não confundir, o inciso não se encontra no mesmo nível hierárquico do parágrafo. Um parágrafo pode ser dividido em incisos, mas o inciso não pode se dividir em parágrafos. Vejamos o exemplo abaixo, tirado do artigo 5º da Constituição Federal de 88. O artigo 5º diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade de direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. No inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós vamos ver agora o próximo, tá? Que vai falar justamente de alíneas, para vocês entenderem depois itens, que são a sequência fundamental. O que são alíneas? Representa o desdobramento dos incisos ou dos parágrafos. São representadas por letras minúsculas acompanhadas de parênteses. Um artigo também pode se desdobrar diretamente em alíneas, se há necessidade de incisos ou parágrafos. Já no item 5, que são itens, é o desdobramento da linha. É representado por algarismos arábicos, ou seja, os algarismos normais, seguido de ponto final. Vejamos então a estrutura básica. A Lei 9.009 de 2009. Artigo 1º, aqui virá o caput, que é o enunciado do artigo. Repete o 5º, 2009. Ah, tá, porque eu falo do ano. Porque o senhor falou que 2009 e 2009. Ah, tá. Repete o item 5. Isso. Né? Pode ir? No item 5, fala sobre itens, é o desdobramento da linha. É representado por algarismos arábicos, ou seja, os algarismos normais, seguido de ponto final. Vejamos então a estrutura básica. Lei 2009 de 2009. Lembrando que aqui é o número da lei e aqui indica o ano dessa lei. O artigo 1º, aqui é um exemplo, tá? Aqui virá o caput, que é o enunciado do artigo. Parágrafo 1º, aqui virá o texto parágrafo único, que é um desdobramento do artigo, que terminará com 2 pontos, porque será complementado pelo inciso abaixo. Inciso 1, aqui virá o texto do inciso 1, que será desdobrado na linha abaixo, linha A. Aqui virá o texto da linha A, que conterá os itens abaixo. 1, informação do primeiro item. 2, informação do segundo item. E, portanto, se quisermos, por exemplo, nos referir ao termo que está em negrito, devemos dizer item 1, da linha A, do inciso 1, do parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei 2009 de 2009. Tá? No exemplo acima, temos o texto que segue após o artigo 5º, é o enunciado do artigo chamado de caput. Neste caso, caput encerrou-se com 2 pontos, indicando que ele será desdobrado em parágrafos ou em incisos,
Como vemos, ele se desdobrou em 78 incisos, sendo que o último foi transcrito. O parágrafo 1º é o desdobramento do artigo 5º e não do inciso 78. O parágrafo 1º poderia ser, se fosse o caso, desdobrado em outros incisos, recomeçando a contagem do inciso 1. Caso quiséssemos referir a ele, diríamos inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Uma observação importante: um artigo pode se desdobrar apenas em parágrafos, apenas em incisos, nos dois ou em nenhum dos dois. Os incisos podem se desdobrar em alíneas e os parágrafos em incisos ou alíneas. Isso é uma dica crucial para quem quer fazer concurso público, entender de legislação, de leis. Então aqui está uma dica crucial para você entender como se funciona a fala e como pode estar enunciado em qualquer questão.